pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Flash Flash. E no vídeo de hoje vou comentar com vocês sobre a série 11, uma produção que mostra o futebol juvenil e que fez muito sucesso entre os anos de 2017 a 2019, com 3 temporadas, e que agora em 2025 terá a confirmação de sua 4ª temporada. Então eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixa aquele like, siga as redes sociais do canal e compartilhe esse vídeo para um amigo seu que gosta de assistir uma série que tem o futebol no enredo. E se fizeram tudo isso, podem ir comigo, pois vamos fazer um golaço. Agora ou nunca? A série 11 é uma produção infanto-juvenil criada para o Disney Channel e o Disney XD. Ela estreou em março de 2017 e foi finalizada em novembro de 2019, totalizando 3 temporadas, e que agora em 2025 teve o anúncio da tão esperada 4ª temporada. A história mistura comédia e esporte com o futebol como foco principal e até traz um pouquinho de vôlei em alguns momentos. A série narra a história de Gabi Moretti, um adolescente de 16 anos, que mora com sua avó Amélia, em um vilarejo chamado Álamo Seco. A grande paixão de Gabi é o futebol. Sua grande habilidade futebolística não passa despercebida por Francisco, treinador da equipe de futebol da renomada Escola Esportiva IAD, Instituto Acadêmico Esportivo, que resolve dar ao garoto uma bolsa de estudos. Gabi começa sua aventura com uma viagem a Buenos Aires para morar na República da Escola. Seu sonho é virar um grande jogador. Porém, o que ele não sabe é que durante esse percurso, o destino fará com que ele também descubra os segredos de sua família. 11 é uma série sobre crescimento, trabalho em equipe e superação. Mais do que futebol, ela fala sobre como a força de vontade e a união são essenciais para alcançar os sonhos, dentro e fora de campo. Gabi enfrenta desafios pessoais, segredos familiares, como a descoberta de que seu pai também jogou no IAD, e a difícil relação com Lorenzo, e mais tarde ele descobre ser seu meio-irmão. Entre vitórias, derrotas e muitas lições, a série aborda temas como amizade, rivalidade, espírito de equipe, perseverança e a busca pelos sonhos no mundo do futebol juvenil. E agora que vocês já sabem um pouco sobre a história da série, bora falar sobre o elenco dela? Pessoal, antes de eu começar a dizer quem é quem no elenco de 11, eu quero dar 2 avisos para vocês. O primeiro deles é referente ao sobrenome dos atores e dos personagens. Eu quero pedir perdão se eu pronunciar algum sobrenome errado. Isso pode acontecer, pessoal, porque tem sobrenomes mais difíceis de eu pronunciar. Então, se eu pronunciar errado, peço perdão. Não é minha intenção. A outra coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, tem a ver também com o elenco. Porque, assim, olha, tem muitos nomes que eu vou falar para vocês. E eu decidi pegar o elenco do time, né? Falcões, das 3 temporadas, e outros personagens que também são importantes durante essas 3 temporadas. Então, olha, galera, são muitos nomes. Então, assim, pode ser que fique um pouco cansativo. Aí, se ficar um pouco cansativo para vocês, vocês podem pular um pouco até a parte que eu falo sobre se a série é boa. Se não, se você quiser saber quem é quem no elenco, pode continuar de boa, mas estou dando serviço para vocês, para não ficar chatinho também. Tudo mais, porque se vocês acharem tudo mais, vocês podem pular para a parte mais pra frente e falar sobre se a série é boa. Fechou? E agora sim, vamos conhecer o elenco da série 11. Mariano Gonzalez como Gabriel Moretti, Sebastião Pereira como Lorenzo Guevara, Juan David Fernandes como Ricardo Flores, Luan Bru como André Duarte, Paulina Vetrano como Zoe Velasquez, Renato Cortado como Apollodorus ou 14 ou Nico Tatopoulos, Javier Eloy como Joaquim Costa, Agostina Palma como Martina, Fausto Bengotier como Adrian Roca, Thomas Blanco como Valentino Toledo, Lucas Minuzzi como Pablo Espliga, Paulo Chances Lima como Mariano Galo,
Frederico Guruchaga como Lucas Quintana, Juan Caldeira como Daniel Gratz, Juan Herrera como Leonardo Palacios, Santiago Luna como Rafael Fierro, Juan de Dios Ortiz como Diego Guevara, Verônica Pelachini como Isabel de Marco, Santiago Esteba como Vitor Voltago, Nicolas Paus como Francisco Velasco, Guido Penelli como Ezequiel Correia, Daniel Patino como Martim Melia, Candelária Grau como Celeste Vizuela, Julian Serratti como Felipe Aragão, Ian Lucas como Manuel Gaona, Joaquim Ochoa como Arturo Garrido, Nicolas Lorenzo como Tristan, Karim Henry como Lautaro, Tony Dias como Alfa, Gabriel de Castilho como Ulisses Zabaleta, Paula Câncio como Laura Domenech, Bianca Zeri como Delfina Soto, Julia Tosi como Natália de Acosta, Marcos Católico Dias como Ramiro, Juliano Montefone como Tobias, Ray Rapti como Fernando, Nicolas Cucaro como Matias, Julian Flasman como Gaston, Mariano Zalbalda como Camilo Monteiro, Beatriz de la Casa como Amélia Moretti, Luciano Andrada como Julian Vidal e Denis Martins como Alan. Esse pessoal que eu mencionei é só uma parte do elenco de 11. Tem muitos outros personagens que eu acabei não mencionando aqui, porque senão ficaria muito mais grande essa parte sobre o elenco de 11, né? E eu escolhi esses, como eu falei agora há pouco, para vocês, por ser os personagens mais importantes, na minha opinião, durante essas 3 temporadas. E agora que a gente comentou sobre o elenco da série, bora conversar sobre qual é a minha opinião sobre a série, se ela realmente é uma série boa, se baseando por essas 3 temporadas que já estão disponíveis. E após eu comentar sobre o que eu achei sobre essa série, eu vou ir para o último tópico do vídeo, que será sobre esta 4ª temporada. Eu vou comentar o que a gente já sabe sobre ela. Então, bora comigo vir comentar sobre o que eu achei dessa série. Gente, para quem gosta de série que tem futebol no enredo, a série 11 vai agradar logo de cara, pois mostra toda a preparação dos atletas do Sorriso Dourado rumo a se tornarem jogadores profissionais. Isso sem deixar o lado acadêmico para escanteio, pois uma das coisas exigidas pelo IAD é que os meninos vão bem tanto na parte acadêmica, ou seja, tirem notas boas, quanto também vão bem na parte esportiva, ou seja, jogando pelos Falcões. A parte acadêmica é exigida no IAD, pois no último ano da escola, os meninos dos Falcões Dourados são aconselhados a criar um plano de carreira. E nesse plano de carreira, eles vão escolher o que eles vão continuar estudando na faculdade, mesmo tendo algum contrato profissional com algum time. Pois se por alguma aventura eles sofrerem algum tipo de lesão que deixe eles sem poder jogar futebol para sempre, eles vão ter um plano B para seguir, não vão ficar desamparados. Mas o que eu mais curto é que a história não fica presa só no futebol. Eles colocam outro tipo de elementos para deixar a trama mais interessante. Por exemplo, na primeira e segunda temporada, temos o drama familiar do Gabo, que descobre ser meio do Lourenço, aquele cara que nem começou da série. Ele vivia brigando, mas que depois os dois acabam se entendendo e competem na Copa Continental na primeira temporada e na segunda temporada, tanto na Copa Intercontinental como também no desafio da fábrica. E a relação do Gabo e do Lourenço nas 2 temporadas tem altos e baixos, pois a primeira temporada começa com os dois um não indo com a cara do outro, eles vão se bicando, e aos poucos eles começam a se dar bem por conta do time, pois se eles não estão bem, o time piora mal, literalmente, pessoal, não é mentira. E beleza, aí depois que eles começam a se dar bem na primeira temporada, vai dando bom, só com 5 primeiros da Copa Continental, fechou. Aí a segunda temporada começa com eles dando bem e tudo mais, até que o Gabo descobre que o Lourenço mentiu sobre saber que já sabia que o Gabo era irmão dele por conta
quando o Gabo estava investigando com o Dedé e com o Rick lá na primeira temporada, ele e a sua namorada estavam investigando e acabaram descobrindo que eles eram meus irmãos. E eles decidiram fazer de tudo para o Gabo não descobrir que eles eram irmãos. Ou seja, mudaram provas para dizer que o Gabo era filho de outra pessoa e não do Diego Guevara. E após o Gabo descobrir isso, ele fica muito bravo com o Lourenço. E claro, com razão, querendo ou não, o garoto não devia ter mentido sobre eles serem irmãos. E aí começa as brigas. Essas brigas acabam afetando os Falcões que estão competindo na Copa Intercontinental e ainda eles têm o desafio da fábrica juntos. Então, assim, acaba que foram bons momentos na série, né, por um tempinho, eles estão brigados, mas aos poucos eles voltam a se dar bem, tudo mais, por conta do time, eles falam que eles têm que deixar as questões de mulher de lado, e focar muito melhor para os Falcões, e começam a se dar bem até o final dessa segunda temporada. E os Falcões ganham a Copa Intercontinental contra os Águias Imperiais, mesmo time que eles enfrentam na final da Copa Continental. Ganham 2 vezes dos Águias. E ainda o Gabo, Nick e Dedé ganham o desafio da fábrica. Já a terceira temporada muda um pouco o foco com a questão do campo de Alamo Seco, que pode acabar sendo destruído para passar uma estrada por dentro do campo, e também pela questão do Mundial, que os Falcões foram mandados para jogar um Mundial enfrentando times de diversos países, e um deles é a Juventus, time onde está o Lourenço Guevara e o Ezequiel Corrêa, que ganharam a bolsa da Juventus no final da segunda temporada da série. Ainda nesta terceira temporada, a gente tem as Fênix, o time de vôlei feminino do IAD, que consegue ganhar os playoffs para poder representar o IAD no Mundial de Vôlei, pois esse Mundial que os Falcões estão indo jogar tem várias modalidades diferentes, inclusive o vôlei feminino. E a Zoe, com as meninas, consegue os playoffs após o pai da Zoe aceitar que elas tentem, mesmo sabendo que elas podem não vencer e acabar tendo que ficar resto do ano sem nenhum jogo para jogar, né? E elas acabam vencendo, vão pro Mundial e são campeãs. Uma coisa legal, pessoal, é que cada temporada tem o seu enredo principal e tem o subenredo. Ou seja, isso faz com que a história fique mais legal, pois esse subenredo acaba se ligando ao enredo principal da temporada. Agora, em relação em saber qual das 3 temporadas é a minha favorita, a primeira delas é a segunda temporada. E eu coloco a segunda temporada por conta que eu acho que o enredo foi muito mais desenvolvido nessa segunda temporada. A gente tem a questão do drama familiar do Gabo. A gente tem essa subtrama envolvendo a fábrica, o desafio. Eles não trazem só a Copa Intercontinental como foco dos meninos jogando. Eles trazem a fábrica. Eu acho muito top, porque acaba eles têm o futebol de campo e o futebol na fábrica, que é diferente, que acaba sendo um futebol que vai complementar os meninos pro futebol de campo. E também tem a questão entre a disputa do meio campo dos Falcões entre o Gabo e o Matimerria, que assim, foi uma disputa top, eu vou dizer pra vocês. Por isso eu considero essa segunda temporada um pouco melhor, dito que teve muito mais sobre trama, sobre enredos, do que a primeira e a terceira temporada. Em segundo lugar, vem a terceira temporada, que acaba tendo 2 subtramas, né? 2 subenredos, envolvendo o campo de Alamos Secos, que por conta da avó do Gabo, a Amélia não ter pagado, né, uma dívida referente ao campo, acabaram que se ela não pagasse, iam passar uma estrada por cima daquele campo, por conta do progresso. E por conta disso, o Gabo, mesmo estando longe, ele tenta ajudar com arrecadações, tudo que ele pode, para conseguir o dinheiro referente a essa dívida do campo, para poder salvar o campo dela no seco. E isso ainda estando lá no Mundial, depois que na Espanha, tendo problemas dentro do Mundial. Dentro do Mundial, acaba tendo 2 subtramas. A primeira envolve os Falcões. Antes deles viajarem para o Mundial, acaba tendo uma briga entre o Pablo Spiga
e o Matias. E essa briga, segundo a Laura que estava visitando os times que estavam no Mundial, pois elas estavam na organização da competição, os favores de ser mal vistos se o técnico, que na época era o Vitor, não fosse demitido para dar um exemplo. E o Vitor preferiu se demitir para não prejudicar os meninos e sobe o Alan, o assistente dele. Só que o Alan estava devendo um favor para a Laura. E acaba que o favor que o Alan pediu para o Alan era que ele tinha que eliminar os Falcões no Mundial. E ele tenta fazer isso. Não consegue, graças a Deus, mas ele tenta. E esse favor que o Alan devia a Laura tem a ver com uma situação que ele acabou passando anos atrás. Na época, ele era preparador físico dos Castores, time dos Estados Unidos, que também está jogando no Mundial. Lá, na época, ele parece que possuía um jogador, um time de preparação física e acabou dando B.O. E com a vida da Laura, conseguiu sumir no rastro do acontecimento que ele acabou se envolvendo na época do time dos Castores por um bom tempo longe dos gramados, até que ele volta justamente treinando o time dos Falcões Dourados por um Mundial. E a Laura pede esse favor pro Alan, porque o seu filho, o Ulisses das Valetas, que joga pelos Verdes Negros, está no seu último ano de escola e ele tem que conseguir um contrato com um time profissional. E quando eles chegam lá em Madrid e tudo mais, nos times de ligações, eles descobrem que o melhor jogador do Mundial vai ser escolhido para integrar a academia do Atlético de Madrid. E aí que entra o favor da Laura. Pois, o melhor jogador dos Falcões é o Gabriel Moretti, meio campista, jogando na mesma posição que o Ulisses da Valeta. Então ela pede para ele não só eliminar o Falcões, mas também para tirar a questão do Gabo de ser escolhido para entregar a academia do Atlético de Madrid. Porque a Laura, ela não deixou os pontinhos dela, né? Só que a Laura não deixou o contato dela só durante o Mundial. Antes do Mundial ela já começou a mexer, porque ela tinha que fazer que o filho dela fosse campeão com os vermelhos para conseguir um contrato profissional. Não pedaço se fosse para time de qualquer time de ponta. Mas e quando ela descobriu do Atlético de Madrid que estava lá, ela começou lá dentro mesmo a atacar os melhores jogadores dos times que estavam competindo. Então, assim, o Gabo foi algo, o Lourenço Guevara foi algo, tem um jogador do outro time que foi algo também. O Martinez Dias, se eu não me engano, também foi algo que ele joga com os Castores, né? Então, assim, ela só queria que o filho dela ganhasse. Não importasse o que ela tivesse que fazer, não importasse que ela tivesse que fazer mal. O filho dela tinha que conseguir essa vaga. Só que não adiantou muita coisa, gente. Pois o Gabo conseguiu ganhar a bolsa do Atlético de Madrid. Não foi campeão com os Falcões, porque os Falcões perderam nos pênaltis para os gigantes da final. Porém, né, o Ulisses ficou revoltado por não ter conseguido mais, até porque teve que voltar ao segundo lugar contra os Castores. E ele decidiu viajar para Alamo Seco para fazer um desafio com o Gabo, ou seja, uma aposta. Ele fez o seguinte, ele falou que pagava o dinheiro que o Gabo precisasse para salvar o campo se o Gabo vencesse do time profissional que ele contrataria, chamaria para jogar, né? E ele poderia continuar com a vaga do Atlético de Madrid. Agora, se o Gabo perdesse, o Gabo tinha que desistir da bolsa do Atlético de Madrid e também perderia o campo. O Gabo aceita, monta um time lá com o pessoal da cidade, depois daquela time Lourenço, a galera do Socorro para jogar. O Ulisses monta um time profissional, mas acaba perdendo e dá o dinheiro pro Gabo salvar o campo dela no seco. E outra coisa que eu quero novamente pontuar com vocês sobre a terceira temporada é que também focaram nas fênix, no time feminino de vôlei do IAD, o que eu achei muito top, pois teve também tempo de tela para as meninas jogarem no Mundial, que eu achei muito legal, pois eles tinham esse equilíbrio entre o futebol e o vôlei do IAD. Eu gostei muito mesmo. E por último, vem a primeira temporada. Ela é uma temporada boa, mas é a mais simples das três. E a questão é que essa temporada foi mais uma introdução, então introduziram a ideia do Gabo sair da Ano Seco e foi a dele ter que se acostumar, ficar longe da sua avó, se acostumar com a nova vida.
que essas pessoas se acostumar com o IAD, pela sensibilidade com o Lourenço, depois os dois se dando bem, a questão de virar a Copa Continental. Então, assim, foi uma temporada muito simples pra mim. Por isso que ela é por isso que ela tá em terceiro no meu ranking. Ou seja, o meu ranking tá a segunda temporada em primeiro, a terceira temporada em segundo e a primeira temporada em último lugar. Pessoal, tenho dois avisos para dar de última hora para vocês. E os dois acho que está bem na cara quais são. O primeiro é, a iluminação estava vermelha aqui atrás de mim e agora está branco. Por quê? Acabou a bateria do meu bastão. Eu achei que deixar ele carregando enquanto eu uso ia dar boa, não deu boa. Então, tô sem a iluminação de fundo vermelho e vou finalizar com essa branca. E a outra é referente ao áudio, porque eu tava usando a minha lapela. Mas o que aconteceu? Também acabou a bateria da minha lapela. E eu achei que eu tinha colocado para carregar uma delas. E eu não coloquei nenhuma das duas. Ou seja, eu tô sem bateria das duas lapelas. Por conta disso vai ficar esse áudio mais sonoro. Não sei se vai ficar bom ou ruim para vocês. Eu espero que vocês consigam me entender de qualquer forma, mesmo não usando a lapela. E eu peço perdão, pessoal, porque pode acontecer esse tipo de inconveniente nos vídeos. Porque assim, né, às vezes o tempo que a gente demora para gravar é o tempo que acaba gastando a bateria de ambos. Porém, eu tenho que ser sincero com vocês, galera, que a lapela foi um erro meu. Eu deveria ter colocado uma delas pra carregar, porque eu já sabia que tinha que colocar. E eu não coloquei, foi um erro meu. Peço desculpas. E agora vamos oficialmente pro último tópico do vídeo de hoje, que é relação às novidades referentes à quarta temporada de 11. Se, pessoal, para quem é fã da série 11, assim como eu, pode comemorar, porque a série vai mesmo ganhar uma quarta temporada. O anúncio oficial aconteceu no dia 14 de abril deste ano, marcando o retorno da série depois de 8 anos desde a série original. As gravações aconteceram entre o final de 2024 e o começo de 2025. E claro que eu acompanhei tudo desde o início. E eu acompanho o pessoal desde o início, né? Quando começou lá as gravações desta quarta temporada, porque eu, juntamente com uma amiga minha, achavam que era um spin-off da série, porque na nossa cabeça não tinha outra ideia de como eles iam continuar essa história, porque eles deixaram a história bem redondinha, fechada, no final da terceira temporada. Então, pra gente, era um spin-off. Até que a gente viu o elenco original com o elenco novo, a gente viu o elenco novo usando os uniformes dos Falcões, e aí caiu a ficha pra gente. Realmente é uma quarta temporada. Até que vem o anúncio em abril deste ano. Essa nova temporada de 11 vai ter um salto no tempo de 6 anos, como já foi revelado na sinopse divulgada para a mídia. Gabo, Dedé e Rick estão tendo uma carreira de sucesso no futebol na Europa. Depois de 6 anos morando no exterior, Gabo decide passar férias em Elo Seco, mas no caminho faz uma parada no IAD. E junto com Dedé e Rick, decidem fazer uma surpresa. Nessa volta ao IAD, eles conhecem os novos rostos que fazem parte dos Falcões Dourados. E agora sim eu vou apresentar para vocês quem são os novos Falcões. E já quero pedir desculpa se eu pronunciar algum sobrenome errado. Não é por mal, gente, mas isso pode acontecer. Lembrando, tem sobrenome, até mesmo nomes difíceis às vezes para eu falar. Mas eu vou tentar falar, e se eu falar errado, peço desculpas, não é minha intenção. Entre os nomes confirmados estão Max Pompinho, Fran Pizarro, Gabriel Moura, Faustino, Juanca Falco, Efra Witz, Emiliano Gonzalez, Thomas Soleil, Bautista Armstrong, Facundo Álvares, Nicolas Genésio, Thomas Moreno, Zelazzi, Patrício Sensi, Thiago Culle e Ezequiel Martinez. E já temos também um dos jogadores confirmados dos Águias Imperiais, o grande rival dos Falcões, o Joaquim Gismenes. E também temos duas personagens femininas já confirmadas. A primeira delas é a Laila Ferrari. E tem, pessoal, uma curiosidade referente a Laila Ferrari, porque nas fotos com o elenco, ela aparece usando a camisa dos Falcões Dourados. E na vida real, a atriz joga futebol. Ou seja, fazeria muito sentido com o final da terceira temporada que o IAD agora tivesse um time de futebol feminino, pois teriam uma atriz que joga futebol na vida real, o que já
seria muito bom e se conectaria com o final da terceira temporada, dizendo novamente isso, porque lá no final da terceira temporada, né, a Zoe, quando ela ganhou a presidência do corpo estudantil do IAD, ela falou que ia começar um projeto para criar um time de futebol feminino, ou seja, eles podem colocar na história que o projeto realmente avançou e agora tem um time de futebol feminino, o que seria muito top. Outros nomes que já foram confirmados nesta quarta temporada da série 11 são Clara Menadiba, Juan Ignacio Cani e Alberto de Carabaza. Esses são os novos atores desta quarta temporada da série 11 que foram confirmados. Provavelmente nos próximos meses eles devem revelar novos atores que fazem parte também. Agora falando sobre quem vai retornar do elenco original, tirando Mariana Gonzalez, Luan Brum e David Penagos, temos a Paulina Vetrano, Javier Eloy, Nicolas Paus, Santiago Esteban, Verônica Pelassini e Dani Martins. Esses são até agora do elenco original que estão confirmados para retornar para esta quarta temporada. Apareceram outros do elenco original durante as gravações? Apareceram, mas não sabemos se eles realmente vão estar na série ou não. Por isso, preferi não colocar eles aqui. Mas, se eles forem aparecer, provavelmente quando sair o trailer ou alguma outra coisa relacionada à quarta temporada, eu devo voltar a comentar com vocês sobre aqui falando, mas esse ator voltou do elenco original para participar da quarta temporada. Mas por enquanto eu preferi desses que apareceram não colocar nenhum, por não ter certeza se realmente vão estar ou não. Então, pessoal, essas são as informações referentes a esta quarta temporada da série 11. Eu sei, não é muita coisa, pessoal, até porque eles não são tanta coisa assim pra gente, né? Porém, sabe quem é o elenco completo dos Falcões, né? Do novo time, o retorno do elenco original, quem que vai retornar. Temos os novos personagens, né? E já podemos ter algumas ideias do que vai acontecer nessa quarta temporada. Por exemplo, como os Falcões competindo com uma competição local. Por exemplo, a própria Copa Continental. Eles voltando à origem nessa quarta temporada. Por conta de a gente ter os Águias Imperiais, o principal rival dos Falcões, voltando para esta quarta temporada. Inclusive, eu só achei o único garoto que eu falei pra vocês, galera, agora por gostei do time dos Águias, né, desse novo time. Eu acredito que mais pra frente eu vou descobrir novos nomes e posso trazer um vídeo atualizando pra falar quem são os jogadores dos Águias e os jogadores dos Falcões. Já que não temos tantas informações referentes a esta quarta temporada, o que a gente tem que fazer, galera, é esperar sair o teaser ou o trailer dessa quarta temporada. E pode ter certeza que quando sair o teaser e o trailer, eu vou trazer um vídeo fazendo uma análise para vocês aqui no canal. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e de saber sobre as novas novidades referentes à série 11. Então eu peço ainda para você, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não deixou o like, deixa o like. Se você não seguiu as redes sociais do canal, siga. E compartilhe esse vídeo para um amigo seu que também é fã desta série, para ele não só assistir esse vídeo, mas também para se inscrever neste canal. E se fizer tudo isso, galera, se vemos no próximo vídeo. Até a próxima!